Bom dia a todos. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Ailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecida Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves presente, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, presente. Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdeci de Jesus Oliveira e Valdecir Alves Pereira. Havendo número legal, declaro aberto a 20ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa, em 17 de junho, às 9h05, e solicito a todos que se coloquem em pé, e peço ao vereador Clodo que faça a invocação divina pedindo a Deus proteção aos trabalhos desta casa. Querido Deus, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, queremos Te agradecer por mais esse dia de vida. Queremos Te pedir que o Senhor abençoe todos os trabalhos de todos os nobres vereadores, que proteja toda a nossa cidade e os nossos munícipes. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Os vereadores, primeiro item é o item 1, aprovação da ata eletrônica de 23, ata eletrônica número 23, 2014, da 19ª sessão ordinária de 10 de junho de 2014. Essa ata está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. O segundo item, leitura de 25 expedientes do Poder Executivo, e 6 expedientes diversos que estão relacionados na pauta eletrônica, distribuída aos senhores vereadores em plenário. Item 3, solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das proposituras apresentadas. Projeto de Lei 77/2014, de autoria do Poder Executivo, que revoga as leis 2.338, de 22 de dezembro de 2009, e número 2.493, de 17 de dezembro de 2010. Leitura do projeto de resolução 7/2014, de autoria do vereador Cleuser Marques de Lima, John Leno, que dispõe sobre a criação do âmbito da Câmara Municipal do Parlamento da Melhor Idade. Leitura de expediente acessório e matéria legislativa. Ofício GP número 828/2014, datado em 13/6/2014, solicita a retirada da mensagem 107/2013, referente ao projeto de lei complementar 5/2014, antigo projeto de lei 204/2014, que introduz alterações na lei 2092/08, que dispõe sobre o plano diretor do município de Hortolândia, para melhores estudos. Ofício GP 848/2014, datado em 16/6/2014, que solicita a retirada da mensagem 111/2013, referente ao projeto de lei complementar número 07/2014, antigo projeto de lei 208/2014, que dispõe sobre o uso do solo para melhores estudos. Ofício GP 849/2014, datado em 16/6/2014, que solicita a retirada da mensagem número 108/2013, referente ao projeto de lei complementar número 6/2014, antigo projeto de lei 205/2014, que dispõe sobre empreendimentos na forma de edifícios verticais e comércios e serviços de condomínios multifamiliares horizontais no município de Hortolândia, e da outras providências para melhores estudos. Item 4. Foram apresentadas 56 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que esse poder entender necessárias. Item 5. Leitura, discussão e votação de 26 requerimentos e 5 indicações. Solicito ao vereador Clodo fazer a leitura das
Indicações dos requerimentos, começando pelos vereadores presentes. Requerimento 407/2014, que requer informações sobre atividade desenvolvida pelos servidores da Guarda Municipal de Hortolândia. Esse documento é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes. Está em discussão. Não havendo orador, vai à votação. Os vereadores concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 410/2014, que requer informações sobre a realização de serviços de nebulização contra o mosquito Aedes aegypti. Requerimento 411/2014, que requer informações sobre a implantação do Centro de Especialidades. Ambos documentos de autoria do novo vereador Jair Padovani. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 412/2014, que requer informações sobre instalação de abrigo de ponto de ônibus na rua Hercílio Antônio Meira, no Jardim Santa Isabel. Requerimento número 417/2014, requer informações sobre a implantação de abrigos nos pontos de ônibus da Avenida Pérola, da Chácara Açaí e Rua Diamante do Jardim Santa Esmeralda. Indicação número 10/83/2014, indica o recuo do abrigo do ponto de ônibus na Avenida Santana, no Parque Hortolândia. Indicação número 1086/2014, indica instalação de postes de iluminação pública e implantação de bancos de concreto na Praça Açaí, na Chácara Açaí. Indicação número 1090/2014, indica implantação de sinalização vertical e horizontal na Rua Marcelino Ramos Meira, no Jardim Santa Isabel. Indicação número 1102/2014, indica a retirada de arbustos de folhas na Avenida Anhanguera, no bairro do Vila Real. Todas as indicações e requerimentos são de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 403/2014, que requer informações sobre a mortandade de peixes ocorrida na Lagoa do Jardim Amanda. Esse documento é de autoria do novo vereador Adailton Sá dos Santos. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 414/2014, que requer informações sobre escada de ponto de ônibus em frente ao condomínio Green Park. O requerimento é de autoria do novo vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, o Clodo. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 415/2014, que requer informações sobre transporte público municipal. Requerimento 431/2014, que requer informações sobre as remoções das famílias localizadas em áreas verdes ou de risco no Jardim Sumarezinho. Ambos documentos de autoria do novo vereador Aparecido Antônio Meirinha. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 416/2014, requer informações sobre o requerimento número 20/2013. Requerimento número 430/2014, requer informações sobre implantação de lombada no bairro Parque do Horto. Indicação número 1129/2014, indica melhorias nas praças dos namorados do bairro do Jardim Campos Verdes. Os requerimentos e indicação de autoria do novo vereador Valdeci Alves Pereira, o Nego. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 418/2014, que requer informações sobre a destinação de área do Jardim Boa Esperança. Requerimento 419/2014, que requer informações sobre a pavimentação asfáltica no Jardim Boa Esperança. Requerimento 420/2014, que requer informações sobre a Comissão Permanente de Acessibilidade, a CPA. Todos os documentos de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. Estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 421/2014, que requer informações sobre as ruas 1 e 14 do bairro Terra de Santa Maria. O requerimento de autoria do vereador Ananias José Barbosa. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares.
Requerimento 422/2014, que requer informações sobre área de lazer do Jardim Primavera. Requerimento 423/2014, que requer informações sobre o local apropriado para depósito e recolhimento de entulhos no município de Hortolândia. Requerimento 424/2014, que requer informações sobre especialidades médicas atendidas nos postos de saúde no município. Requerimento número 425/2014, que requer informações sobre casa-abrigo ou albergues para moradores de rua no município de Hortolândia. Requerimento 426/2014, que requer informações sobre as instituições e ações do Conselho Municipal Antidrogas no município de Hortolândia. Requerimento 427/2014, que requer informações sobre a fiscalização de emissão de ruídos e horário de funcionamento de bares e restaurantes. Requerimento 428/2014, que requer informações sobre formas de os cidadãos apresentarem suas opiniões sobre serviços públicos. Requerimento 429/2014, que requer informações sobre obras de reforma do Centro Poliesportivo Nelson Cancian, no bairro Jardim Nova Hortolândia. Todos os documentos de autoria do novo vereador Paulo Pereira Filho. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam com como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Questão de ordem, presidente. Sim, novo vereador. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência autorização para assinar em conjunto o requerimento 429/2014. À disposição de Vossa Excelência e de todos aqueles que entenderem que devam assinar qualquer documento. Solicito ao secretário que retome o início do nosso expediente, onde tem requerimentos de vereadores a serem lidos ainda. Requerimento número 406/2014, que requer informações sobre início de pavimentação asfáltica no bairro Parque Peron. O requerimento de autoria do nobre vereador Valdeci Jesus Oliveira. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, vereadores concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 408/2014, que requer informações sobre as obras de canalização do córrego situado ao lado de toda a extensão da rua Casimiro de Abreu, no Jardim Amanda. Esse documento é de autoria do novo vereador Cléuzio Marques de Lima, John Leno. Está em discussão. Não havendo orador, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 409/2014, que requer informações sobre JAC 1 e JAC 2. O requerimento de autoria do nobre vereador Edmilson Marcelo Afonso, Usaca. Está em discussão. A palavra ao vereador autor. Senhor presidente, nobres vereadores, o requerimento que coloca a apreciação de vossas excelências, que fala sobre o JAC 1, JAC 2, na verdade, é um questionamento da comissão que faz parte, de alguns moradores do Carmo Cristina e do Jardim Minda, sobre o gradil, né, em torno desse projeto. Por ser uma lagoa muito grande, de grande extensão, um grande projeto está sendo feito lá, os moradores estão perguntando se vai ser feito um gradil de proteção, né, para que as crianças, principalmente, não ultrapassem, né, não ocorra nenhum tipo de acidente, né, em torno das lagoas. Fui procurado, né, pelos moradores, fui procurado, né, por integrantes da comissão, né, que participam, né, da construção do JAC 1, JAC 2, que tem sido feito reuniões periódicas, e lá eles não souberam informar, a empreiteira não soube informar direito como ia ser feito essa questão do gradil. Ainda existe, né, um outro requerimento que eu já fiz e estou aguardando resposta, que é sobre a iluminação, e agora a gente também questiona, né, o gradil, se vai ter ou não, porque acho de suma importância que tenha esse gradil, né, porque é uma lagoa muito grande lá, né, vai ser uma tentação para as crianças quererem entrarem nessa lagoa, né, e nem sei se vai ser aberto para isso, né, então acho que talvez esse gradil de proteção seja para que a gente possa proteger nossas crianças principalmente, né, e aqueles que estiverem praticando atividade física, que vai ser um local muito bom para fazer isso. Então, esse requerimento atende isso. Peço a aprovação de Vossas Excelências para que a gente possa questionar, resolver essas questões e passar as informações corretas para os moradores lá. Na discussão.
Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Senhores vereadores, com isso chegamos ao item 6, leitura, discussão e votação de 4 moções. Solicito ao primeiro secretário que inicie pelas moções do vereador Zaca. Moção número 70/2014. Moção de pesar ao jovem Douglas Silva dos Santos. Moção número 73/2014. Moção em pesar à senhora Jerônima de Moraes Miranda. As moções são de autoria do nobre vereador Edmilson Marcelo Afonso, Zaca. Então, em discussão. Presidente, gostaria de consultar o autor, se a gente pudesse assinar junto com ele a moção 73. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres vereadores, bom dia. Queria pedir o voto de Vossas Excelências para essa moção. Infelizmente, semana passada, tivemos o falecimento do jovem Douglas, que infelizmente é mais um jovem que a gente tem nessa geração, que a gente perde por questão das drogas. O vereador John Leno é uma pessoa combativa aqui nessa questão, já faz algum tempo, mesmo antes de ser vereador, e mostra o quanto a gente tem que fazer essa luta, porque as nossas famílias estão perdendo seus filhos, infelizmente. Famílias estão sendo desmanchadas, famílias estão sendo apropriadas pelo tráfico de drogas, porque a gente não consegue ter um controle. E o jovem Douglas, infelizmente, porque por achar que a vida de um jeito fácil, a vida sem os conselhos do pai e da mãe, infelizmente, aí acabou sendo morto, assassinado, porque a sociedade, infelizmente, não conseguiu dar uma resposta para aquilo que a gente tem sido feito. E a gente tem que fazer um trabalho que não vai resolver agora. É um trabalho que vai demorar 10 anos para ter resultado, mas que nós precisamos começar. Então, essa moção, ela vem para poder a gente consolar de alguma forma a família do jovem Douglas, para que a gente possa realmente sentir o quanto ficamos tristes com essa morte. Vereador, você concede uma parte? Pois não. Eu acho que esse problema é um problema que ele não vem atingindo só o nosso município, É uma coisa geral, isso virou epidemia, isso é claro. E é muito difícil também o tratamento, Nós sabemos que a prefeitura tem feito o possível para conveniar as clínicas, Mas infelizmente a demanda é muito grande, E os municípios eles não têm condições de dar esse retorno. Então, quando a pessoa entra, também é muito difícil sair desse mundo, Então, eu acho que o tratamento nesse caso aí é a prevenção mesmo, nas escolas, Os trabalhos religiosos também ajudam muito nessa questão. E isso é um reflexo do que a sociedade está sentindo. Mas também queria parabenizar o governo por estar fazendo ações no sentido de conveniar as clínicas para que essas pessoas possam ter esse tratamento adequado. Isso é uma importância, a parte do vereador, e é isso mesmo, o governo vem fazendo a sua parte, mas é um trabalho que a gente, como disse anteriormente, é um trabalho que vai para aparecer, demora 10 anos. Então, teve essa iniciativa, temos que aumentar ainda mais os trabalhos em cima dessa questão, para que a gente não tenha outros Douglas sendo mortos pela nossa cidade, sendo arrancados da nossa sociedade. Queria também pedir o voto de pesar para a senhora Jerônima de Moraes Miranda, uma senhora que veio há quase 40 anos aqui em Hortolândia, morou aqui e faleceu a semana passada, mãe do Paulo Miranda, que é o nosso professor de futebol aqui do município, que representa a nossa cidade Brasil afora, com as equipes de futebol. Infelizmente, a perdemos, a família tem muito orgulho da dona Jerônima, foi uma batalhadora, ajudou a construir essa cidade, ajudou a construir e a educar a sua família, que são filhos que deram orgulho para ela, faleceu feliz por ter deixado filhos bem criados, família estruturada, e que vai dar muita saudade
para a nossa sociedade, para a nossa Hortolândia. Então, peço o voto de Vossas Excelências para essas duas moções. Na discussão? Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Moção 71/2014. Moção 71/2014 é uma moção de congratulação pelo Dia Internacional do Combate às Drogas. Moção 72/2014 é uma moção de parabenização pelo Dia da Telefonista. Ambas as moções de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira Nego e Regis Atanásio Bueno. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Novos vereadores, vou suspender a sessão por uma questão de fecharmos só a questão da votação de uma matéria, de 3 matérias que tem pautadas, para que a gente possa voltar, e quero fazer isso ainda dentro do expediente, que talvez tenhamos que tomar outra ação no próprio expediente. Então está suspensa a sessão e solicito os vereadores na sala de reuniões. Novos vereadores, antes de recomeçar, na relação de Vossas Excelências, o projeto de lei complementar 5/14, ele não está na pauta, tá, de vocês por um lapso aí. É o do plano diretor. Ele não está na pauta de vocês, mas está aqui na pauta da mesa. É o projeto de lei 1, item 1A. Mas ele está na pauta, ok? O item 2 em diante está tudo certo. O de vocês aí tem o 1 e não tem o plano diretor. Aqui, ó. Ok. Reabro os trabalhos, solicito... Retomo os trabalhos no expediente. Nobres vereadores, para que a gente possa dar prosseguimento aos trabalhos na ordem do dia, eu vou solicitar a votação de 3 ofícios do prefeito solicitando a retirada dos projetos de lei complementar 5/14, 6/14 e 7/14. Tem 3 ofícios do prefeito, que já foi lido também no início desse expediente, solicitando a retirada desses projetos de lei complementar, para melhores estudos, segundo... Questão de ordem, presidente. Sim, não, vereador. Está havendo dúvidas aqui, eu gostaria de suspensão de sessão por mais 1 minuto. Suspensa a sessão por mais 1 minuto. Nobres vereadores, nós estamos retomando o expediente, que eu não havia encerrado o expediente. É de consenso de conhecimento de todos isso, né? Eu não tinha encerrado o expediente, então retomo os trabalhos do expediente para que nós possamos votar o pedido de retirada da propositura que vai impactar ou não na ordem do dia, ok? Tá claro isso, queridos? Então eu vou colocar em discussão, com a presença da grande maioria dos vereadores, vou colocar em discussão os 3 ofícios, vou colocar tudo em pacote, os 3 ofícios, o GP 828, que retira o projeto de lei complementar 5/14, o ofício 848/14, que retira o projeto de lei complementar 7/14, e o ofício GP 849/14, que retira o projeto de lei complementar, complementar 6/14, ok? Então, os vereadores que concordam com esse... Eu vou fazer o trâmite sempre da mesma pergunta, para que não haja confusão. Nesse caso apenas, eu só vou pedir que os que concordem permaneçam como estão, os contrários se manifestem, tudo bem? Para ficar, não precisar... Então, os vereadores que discordam do ofício permaneçam como estão, os contrários e que querem aceitam o ofício,
se manifestem. Está claro isso? Não? Confundiu? Confundiu. Quem é favorável a que nós derrubemos o requerimento, fica como está. Ok? Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores, ok? Está derrubado o ofício do prefeito. E com isso nós ingressamos na ordem do dia. Na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Ailton Sá dos Santos. Ananias José Barbosa. Presente. Aparecido Antônio Meira. Clemilda Pereira. Cléusia Marques de Lima. Clodomiro Gonçalves. Edmilson Marcelo Afonso. Edivaldo Souza Araújo. Edivan Campos de Albuquerque. Presente. Gervásio Batista Posa. Jair Padovani. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrari da Silva. Presente. Marcos Antônio Panício. Paulo Pereira Filho. Presente. Regis Atanásio Bueno presente. Valdeci Jesus Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos na ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Sim, novo vereador. Eu gostaria de pedir vista no item 1A, no item 1, no item 2, no item 3 e no item 5. Gostaria de pedir vista nesses projetos. Então, o vereador está solicitando vistas do item 1, 1A, 2, item 3 e item 5. Correto, presidente. Está em discussão o pedido de vistas. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pela comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista, sai da pauta os itens apresentados. Solicito ao secretário só que anotem isso, porque, para não esquecer, o item 1, 1A, 2, 3 e o item 5. Sendo assim, nós começamos a pauta da ordem do dia pelo item 4. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 4, por favor. Discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 33/2014, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que institui no calendário oficial do município de Hortolândia o Dia da Esposa do Pastor e do Ancião. Esse projeto está com parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, então vai à discussão o projeto, o parecer, desculpe. Se o parecer for acatado, o projeto já está retirado, ok? Então está em discussão o parecer. Não havendo oradores, a votação. Os vereadores que concordam com o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com exceção do voto do vereador Adailton contrário, o parecer foi acatado, o projeto então vai para arquivo. Item 6. De autoria do Poder Executivo, que institui no município de Hortolândia o Cadastro Técnico Ambiental de Atividades, CTAA, a taxa de controle e fiscalização ambiental, TCFA, previsto na Lei Federal número 6.938, de 31 de agosto de 1981, e na Lei Estadual número 14.626, de 29 de novembro de 2011, e da outras providências. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 50/14. Não havendo oradores, é votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores, que votem sim se concordam com o projeto, não se discordam, ou não votem se abstendo. Questão de ordem. Sim, não, vereador. Dá para repetir, por favor? O projeto, o item 6, projeto de lei 50/14, ele está em discussão, não houve discussão, vai para a votação. É votação nominal. Então, estou convidando o primeiro secretário, para que proceda essa votação. Quem é favorável ao projeto, vota sim. Quem é contra, vota não. E quem não quiser votar, tem o direito de se abster. Está claro, vereadores? Então, primeiro secretário, por favor. Adailton Sá dos Santos. Sim. Ananias José Barbosa. Voto sim, presidente. Aparecido Antônio Meira. Sim. Clemilda Pereira. Sim. Cléusia Marques de Lima. Sim. Clodomiro Gonçalves. Sim. Edmilson Marcelo Afonso. Sim. Edivaldo Souza Araújo. Sim. Edivan Campos de Albuquerque. Sim. Gervásio Batista Posa. Jair Padovani. Sim. João Pereira da Silva. Sim. José Nazareno Gomes. Sim. Marcelo Ferrari da Silva. Sim. Marcos Antônio Panício. Sim. Reis Atanásio Bueno, sim. Valdeci Jesus Oliveira. E Valdeci Alves Pereira. Sim. Acontece. São então 17 votos favoráveis. O projeto de lei 50/14 foi aprovado por 17 votos. O item 7 é a discussão única do projeto de lei 51/2014, de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e da outras providências.
Nobres vereadores, esse projeto ele tem uma emenda da Comissão de Justiça e Redação. E nós vamos colocar primeiro em votação a emenda ao projeto, ok? Então, eu coloco em discussão, primeiro, a emenda ao projeto de lei 51/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com a emenda permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Coloco agora, com essa aprovação, o projeto de lei 51/14, já com a emenda fazendo parte do seu texto original, em votação. Em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 51/14, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, o projeto com emenda já fazendo parte do seu teor. Item 8. Discussão única do projeto de lei número 62/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenção às associações de pais e mestres das MFs, EMEIs e instituições que indica. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei número 62/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, com isso chegamos, enfim, ao final dessa sessão. Está convocada a 21ª sessão ordinária para dia 24 de junho, às 14h30. Que Deus nos abençoe a todos.